Fala pessoal, estamos aqui do Meu Jeito Pod com mais um episódio. Hoje entrevistando o meu grande amigo Luiz Fernando, do escritório Souza e Miller. Fala, Luiz Fernando. Como vai? Tudo bem, Cláudio? É um Tranquilo? prazer estar aqui. E aí, como é que anda a vida, cara? De Trabalhando. advogado, aí na batalha de sempre, né? Sim, bastante casos. Cada dia aparece um caso diferente, desafiador, e a gente vai, né? Tem que seguir, tem que fazer o que vem pela frente e a gente está conseguindo ter alguns êxitos, está bem bacana. É. E me fala um pouquinho aí da sua trajetória. Eu sei que você estudou na Univap, fez direito na Univap, é do Vale, correto? Sou de São José, nascido aqui, filho de pai e mãe advogado, estudei sempre no mesmo colégio, depois fui direto para a faculdade. Terminando a faculdade, fui estudar fora, porque eu queria passar em concurso. E estudei muito, eram praticamente 12 horas por dia para passar num concurso. Acabei desistindo e segui, voltei para São José, comecei a advogar, logo fui contratado por uma empresa, também em São Paulo. Trabalhei no escritório de advocacia que mexia com locação de imóveis, a área que eu sempre trabalhei como estagiário com meu pai, né? Desde os 15 anos eu estagiei com eles e tive uma experiência bacana e fui para lá. Logo depois voltei para São José, comecei a trabalhar numa empresa aqui de sociedade de economia mista que faz varrição da funerária de São José, do aterro sanitário. Tive uma experiência bacana na área pública e segui. Depois veio alguns outros desafios, voltei para o escritório e enfim fui em 2012 trabalhar na faculdade que eu me formei como professor de prática jurídica e isso fiquei por 10 anos e tô agora só no escritório cada dia. Hoje vocês têm a Souza e Miller, né? Que Sim. é uma empresa de advocacia que Uma presta... sociedade de advogados. Vocês atendem quais vertentes aí do direito hoje? Cláudio, eu fugi durante muito tempo do direito imobiliário, porque foi a parte que meu pai fazia. E agora, trabalhando com eles de novo, eles já estão com uma certa idade, eu voltei a trabalhar com o direito imobiliário. E respondendo objetivamente sua pergunta, eu atuo na área empresarial, tributária, né? Eu sou especialista em processo civil também, então o direito contencioso, que são as ações judiciais, tem muita gente que me procura, mas também tem muita gente que quer um contrato, quer fazer uma constituição de uma holding, uma empresa, investimentos, e a gente sempre dá uma consultoria também fora de um processo judicial, que hoje está muito comum, as pessoas têm procurado o advogado não só quando tem problema, mas também para evitar problema. Esse é o direito moderno. O empresário te contrata para você analisar os riscos que tem. Sim. Toda atividade empresarial. Você é um empresário, você sabe que toda atividade tem um risco. Então, isso, fazendo um contrato bem feito, é muito mais fácil e menos chance de acontecer algum problema lá na frente, que vai ser obviamente, cuidado pelo Poder Judiciário, né? Agora, Luiz Fernando, a gente que é empresário, às vezes a gente encontra alguns desafios e num desses desafios a gente encontra, na verdade, ao longo do tempo, algumas pessoas que têm um potencial de ser sócio, tanto um potencial administrativo quanto até técnico, entendeu? Certo. Mas, porém, eu sei que tem diversos amigos que enfrentam alguns problemas. Por quê? Porque, às vezes, não conhece direito muito sócio, entendeu? Falando nisso, quando você fala em termos de contrato, como é que assim, um contrato pode ajudar ambas as partes numa sociedade, entendeu? Não só ter aquela divisão a 50-50, e sim eles estarem de alguma forma seguros com aquele tipo de acordo que eles estão fazendo. Cláudio, eu sempre falo para os meus clientes e para qualquer pessoa que me consulta que uma empresa, uma sociedade é como se fosse um casamento. Então você
tem que escolher a pessoa certa, você tem que conhecer bastante essa pessoa antes de fazer qualquer negócio, porque eu nunca vi um empresário constituir uma empresa com um propósito temporário, a não ser que seja um propósito específico. Né? Existe, inclusive, no Código Civil, sociedade de propósito específico. Mas, do contrário, você constitui uma empresa para uma vida, para muito tempo. Né? Então você tem que conhecer as pessoas. Sim, mas assim, hoje, quando a gente está isso aí no modelo tradicional. Hoje a gente está num modelo que surgem muitas startups, entendeu? Sim. E tem muita gente que entra, na verdade, com o objetivo justamente para sair, entendeu? Para valorizar a empresa, depois ter um equity e sair da empresa. Que é o modelo novo hoje, entendeu? E, inclusive, você não conhece direito naquilo que você está investindo. Na verdade, a pergunta seria, como é que eu posso me precaver? Vamos supor, eu quero investir numa startup. Certo. Tá? Eu não conheço os sócios a longa data. Sim. Como é que eu posso, na verdade, me proteger legalmente de algum problema que venha do passado deles, entendeu? Sim. Bom, para isso você tem, por exemplo, certidões de qualquer tipo de distribuição de processos. Isso é a primeira coisa que eu aconselho, né? Antes de você fazer negócio com alguém, saber se essa pessoa tem liquidez, se essa pessoa tem um nome bom na praça, se ela não tem outros processos. Já vi casos de uma pessoa contratar com a outra e não checar, e ela teve problema com outros sócios. Você, como empreendedor, você sabe que toda atividade empresarial ela tem risco. Então, a função, né, na minha visão do empreendedor, é administrar riscos. O que você vai conseguir fazer com o advogado é cláusulas, elaborar um contrato estandarizado, né, personalizado para aquele negócio que você vai fazer, de modo a diminuir esses riscos. Se você falar com o advogado e ele disser que vai dar 100% de certeza que não vai ter risco, não vai ter nenhum problema, você foge dessa pessoa porque não existe. Tá? Como você bem falou, você não conhece muita pessoa, mas você tem modos de você, não vou dizer blindar um contrato, mas você colocar cláusulas, por exemplo, de retorno, mas dentro de uma margem de risco. Você tem que analisar, você bem ensina isso, você é tutor de vários empreendedores. Se o negócio ele é lucrável, qual é a margem a perspectiva, né, de ganho futuro. Exato. E tudo mais. Então, isso tudo você tem uma expertise já para identificar esse produto ou esse serviço, você já tem um caminho bom andado. Com o advogado, você vai fazer cláusulas para tentar amenizar esses riscos e você vai empreender. Lógico que, como eu falei, eu sempre oriento você fazer um investimento de forma gradual. Tá? Se você não tem muita informação, começa investindo um pouco. Mas muitas dessas empresas, startups, você bem disse que você coloca um valor, você vira sócio para depois você sair dessa empresa. Ou então vender ela na verdade, né? Ter uma caminhada, sim, ela valorizar e depois você ter o retorno em cima do investimento que você teve em cima da startup. Esse é o fundamento, né? De você desenvolver essa empresa, colocar um aporte financeiro e ampliar para a venda futura, né? Ou então você tocar esse negócio. Então, o que eu sempre falo é na previsão de cláusulas específicas para você amenizar isso. Como, por exemplo, multa contratual, uma garantia, né? Tem, por exemplo, possibilidade de você colocar um imóvel como garantia desse aporte que você está fazendo. Se a pessoa tiver, por exemplo, um imóvel, né, que não seja o da residência dela, você pode garantir que ele dê como garantia esse imóvel para o seu aporte que você está fazendo. Né? Existe N cláusulas que você pode colocar num contrato para se garantir isso. Como eu falei, vai ter 100% de certeza que não vai ter risco? Não, isso é impossível. Negócio nenhum.
Mas eu acho que o feeling, né, do empresário, principalmente do anjo investidor, né, que é muito comum, e aí ele já sente aí a presença de um negócio que é lucrável, que vai render, e tendo essa segurança de um contrato bem feito, você vai ter muito mais, acho que, motivos para investir, né? Então... porque geralmente o que a gente tem de tese, na verdade, é que a gente investe, na verdade, na pessoa primeiro, para depois na empresa, né? Tanto Exato. É que você faz entrevista com o founder justamente para quê? Para descobrir e sentir um pouco dele, entendeu? A gente estava, inclusive, assistindo um programa que trabalha disso, né? Agora há pouco. E é exatamente isso que você falou. A primeira pessoa conhece o outro. A pessoa, o perfil, analisa depois a empresa. Analisa depois a empresa, analisa o que é o negócio e depois ele vai lá e fecha o contrato, né? Fecha o contrato, né? Porque aqui no Brasil a legislação é bem diferente da qualquer Estados acordo Unidos, que você faz nos Estados Unidos, seja escrito ou verbal, ele tem um certo embasamento jurídico, né? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, né, Cláudio? É o comportamento humano. O brasileiro tem uma cultura diferente do americano, né? Lá ainda, né, vale muito a palavra, vale a honra. Então é mais difícil a pessoa ter não vou dizer golpe, mas faltar com a palavra e honrar com aquele ajuste, com aquele acordo que foi feito. Aqui, infelizmente, a gente tem algumas pessoas que graças a Deus não é todo mundo. Mas não é, né? Graças a Deus não é todo. Dá para saber, porque tem um número de startups, você mesmo demonstrou isso, crescendo no Brasil, né? No Brasil, a gente tem um povo muito brasileiro criativo. Empreendedor por natureza. O que a gente precisa fazer é controlar, administrar esses riscos. Então, eu até convido os nossos ouvintes, os seus telespectadores, né, vamos dizer assim, a sempre consultar um advogado, não só para administrar e ajustar e também fazer cláusulas, né, de um contrato, antes de assumir, assinar esse pacto enfim, aí. Como eu falei, tem muita gente que aí investe 200, 300 mil reais sem a garantia, depois fica desesperado. Mas é um investimento de risco. Todo investidor sabe disso, né? Você nunca... o próprio nome já diz, é investimento. Então, aquele dinheiro está guardado para você investir. Não é o que você... na verdade, não é um dinheiro que você dependa dele, entendeu? Então todo investidor sabe disso. Não é a sua segurança, né? O bom investidor sabe disso, entendeu? Como qualquer investimento. Então, um bom investidor sabe que aquilo é um investimento. E é para ganhar um lucro até maior do que a gente vê aí em outros meios tradicionais. Em outros meios de investimentos, né? Porque você, muitas das vezes... tendo uma empresa que vai ser comprada, ela vai 5 vezes mais, né? Ou você é craque nisso, você sabe muito, né? Como eu falei, a parte jurídica, você hoje está preparando, fazendo um planejamento, fazendo uma estandarização do contrato para que ele se ajuste dentro das partes, colocando obrigações mútuas e a gente seguir. Como eu falei, ninguém vai fazer uma empresa, um casamento sem ter conhecimento da outra pessoa, como você bem destacou. Primeiro conhece a pessoa, depois vê a empresa, o produto. Né? E vê o potencial da empresa. Exato. Luiz Fernando, e tem agora, eu sei que, falando um pouco de tecnologia, a gente sabe que as IAs estão, na verdade, entraram e, no meu ponto de vista, para ficar agora no mercado. Falando um pouco da parte do direito, né? A parte de análise de contrato, análise de processo,
Você acha que essa ferramenta ela vem para acelerar hoje o direito no que diz respeito a processos, análises? O que você acha disso? Cláudio, eu venho como eu falei de uma família de advogados. Hoje, o advogado não pode mais achar que só estudando as leis ele vai ser um bom advogado. Não dá. O advogado hoje tem que ser um empreendedor. Né? Ele tem que estudar pessoas, gestão de pessoas. Ele tem que estudar processos, que não são os processos judiciais. Ele tem que estudar comportamento, ele tem que estudar uma série de coisas. Ele tem que e também, como a tecnologia praticamente invadiu o direito, ele tem que estar de acordo com essas novas tecnologias. A inteligência artificial veio para ficar, como você destacou, e não dá para o advogado deixar isso sem utilizar essa ferramenta. Eu acredito que o advogado, como muitos estão preocupados aí, não vai ser nunca substituído pela inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser, como várias ferramentas já existem, como um braço do advogado que ele pode usar. Poderia se dizer que vai ser um norteador? Do tipo, ele vai fazer uma análise, vai dar um indicativo para você e você faz a análise final? Sim, eu acho que sempre vai ter o trabalho final do homem, né? O trabalho final do ser humano, e isso, você é craque nessa parte de tecnologia, da informação principalmente. Os tribunais hoje já estão analisando processos nos requisitos que são objetivos, e eles já separam. Então, aí chega o assessor do ministro, do desembargador, que seja, do juiz, e ele já dá o final, parecer final. Então, já existe isso já é usado há muito tempo já nos tribunais. Então, por que não o advogado, né? Então, o que a gente consegue, por exemplo, citando uma ferramenta de inteligência artificial, que é o ChatGPT, que está muito comum aí, tem advogado usando isso, mas ele está usando a parte errada, porque está criando teses que não existem, tá? Porque a tecnologia, a inteligência artificial é fantástica. Se você pedir lá para ela fazer um contrato de trespasse, que é a transferência de uma empresa, né? Das cotas sociais, ele vai te dar. Você tem que saber mexer. Então, também o advogado tem que saber como funciona. Aí, vocês que vão ensinar os advogados. Já tem cursos para advogados, para juízes, para como utilizar essa ferramenta. Se você pedir para a inteligência artificial para fazer uma ação, ele já vai fazer. Ele já sabe. Mas você precisa dar as ferramentas certas, as noções certas para ele fazer. A inteligência artificial, como eu disse, não tem mais escapatória. A gente tem que seguir. A gente tem que utilizá-la para otimização de serviço, otimização de processos judiciais. Então, você falou, hoje, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa, já tem sites e ferramentas que você consegue pesquisar com as palavras certas aquilo que você quer. Sim. Como entende um tribunal antes de você entrar com a ação. E o advogado tem esse dever. Antes de entrar com uma ação judicial, por exemplo, ele tem que saber se a pessoa realmente tem aquele direito. Porque não dá para a gente... o juiz não tem mais tempo para ficar analisando 30 páginas. Então você tem que saber técnicas por exemplo, o português é indispensável, mas técnicas de persuasão, técnicas de retórica e, vamos dizer, utilizando essa ferramenta de inteligência artificial, você vai conseguir convencer melhor o juiz. Então, eu acredito, por exemplo, que o que não vai, posso estar enganado, mas o que não vai substituir o homem é a intuição. Disseram que até sentimentos algumas inteligências artificiais já estão fazendo. A gente viu e estava comentando, por exemplo,
a inteligência artificial clonando imagens ou a própria voz das pessoas. E isso a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, porque já tem criminosos, cybercriminosos, te ligando ou tentando captar sua voz para praticar golpes em seu nome. Isso é absurdo, né? Como eu disse, a gente tem uma criatividade absurda, né? Então, até onde também essa inteligência artificial ela vai ser segura, né? A gente estava conversando agora há pouco, por exemplo, a inteligência artificial fez com que o Freddie Mercury, a voz do Freddie Mercury, cantasse uma música que ele nunca cantou, por exemplo, num show e Yesterday, né, dos Beatles. Uhum. Aí a gente estava comentando, e os royalties, né, e os direitos autorais disso? Quem que vai receber? Então isso já tem uma celeuma que a gente já tem que descobrir. Por exemplo, quem vai receber? Os familiares ou os detentores dos direitos autorais dos Beatles, do Freddie Mercury, ou você mencionou o dono da inteligência artificial? Uhum. Né? Então isso já tem advogados acionando, por exemplo, porque tem muito dinheiro envolvido, né? O Freddie Mercury e os Beatles são os maiores músicos, né, da história da humanidade, né? E isso aí a gente vê que, na verdade, a legislação ela vai se adequando à tecnologia, né? Sim. Porque a tecnologia não para. E a gente vê até que as próprias redes sociais, né, na verdade, foram sendo criadas aí controles, né, que hoje eu vou chamar de controles, conforme foi saindo as tecnologias, certo? Sim. Então, eu acho que na verdade, a legislação ela vai se adequando à tecnologia, né? Sim. Porque é um meio de você controlar também. Eu não sei se numa situação de segurança, né? Exato. Não exato. De controlar a liberdade. Né? Exato. Liberdade nunca. Mas é o controle para você sentir uma certa segurança. Igual você falou, eu tenho uma pessoa que eu falo com ela, depois ela via inteligência artificial pode clonar minha voz, entendeu? Exato. Então é para você sentir uma certa segurança nisso aí. Né? A gente tinha um tempo atrás, por exemplo, ligações, alguns criminosos ligavam, principalmente para pessoas idosas, falando: mãe, eu tô desesperado, preciso de um dinheiro agora. E tinha gente que caía, né? Uhum. Então, você imagina se clonarem a sua própria voz, né? Então, isso tem que realmente ser regulamentado. E eu estava lembrando uma coisa, e você tocou num ponto muito interessante, que as leis, elas vêm, ao longo do tempo, regulando comportamentos. Né? Sim. Isso não vai deixar de acontecer. Vai sempre ser assim, e é assim. E então, a partir do momento que surge uma situação nova, vai ter que surgir uma regulamentação. Isso é normal, é natural da sociedade, que a gente viva com regulamentações novas. Então surgiu ferramentas novas, surgiu inteligência artificial, vai ter que haver uma regulamentação. Alguns estão dizendo que é necessário, por exemplo, uma regulamentação de comportamentos, que eu acho que daí entra numa questão política de liberdade, de opinião e tudo mais, mas não vem um caso da gente discutir isso, mas tem que ser regulamentado sim a utilização, para que a gente não tenha, como eu disse, vindo alguém usar essa ferramenta para praticar golpes. Isso a gente já tem a previsão. O nosso Código Penal, ele prevê bastante coisa já, não precisa a gente criar coisas novas. Adequar o que tem. Isso. É exatamente isso. Já tem, por exemplo, fraude. Já tem. Estelionato. Já tem uma previsão. O que vai acontecer é adequar para a utilização dessas ferramentas para praticar aquele crime, praticar aquele tipo penal. Então, isso existe. O ser humano, ele, enquanto ser pensante, ele vai ter comportamentos que devem ser regulados na sociedade. Né? Para você ter uma ideia, a gente estava falando das ferramentas e dos estudos que os juristas e os operadores do direito têm que ter. Uhum.
Hoje está muito em evidência também a neurociência associada ao direito. Você já ouviu falar isso? É um termo até bacana, e eu que adoro comportamento humano, é o neurolaw. Neuro de neurociência e law de lei, em inglês. Para você entender como, por exemplo, um juiz vai julgar. Como a pessoa vai ter um certo comportamento. Isso, você faz uma leitura comportamental dela e, dependendo do estado que ela tiver, você segue uma linha de discussão, certo? Isso serve para vários ramos do direito, não só de processo. Você vai até para formular cláusulas contratuais num contrato de startup, de compra de empresas, de cotas, enfim. Então, até isso, né? O advogado hoje, se ele não estudar, ele não consegue praticar o próprio direito, né? Não consegue se estabelecer. Agora, Luiz Fernando, como é que você vê o negócio? Aí falando de negócio, aí trazendo mais o direito para negócio, entendeu? Quando eu falo negócio, de você montar um escritório, montar um negócio e ser um negócio rentável. Você vê uma forma de você talvez escalar esse negócio, entendeu? Do tipo, eu consigo, ao invés de estar analisando 100 processos, eu consigo estar analisando 2.000 processos. Entendeu? Você vê uma forma de escritórios jurídicos, até usando a própria tecnologia, fazer uma forma de se escalar, não pelo lado pejorativo, como se fosse uma linha de produção e lá na frente eu escalar isso, entendeu? E ser mais assertivo, ganhar mais dinheiro, que é o propósito da empresa, entendeu? Sim. Como é que você vê isso aí? Os escritórios de advocacia, os grandes escritórios, já fazem isso. Como eu falei para você, a utilização da inteligência artificial, você já consegue saber qual é o posicionamento daquele juiz que vai julgar o seu processo. Então você já sabe as ações que você consegue com aquele juiz, com aquele desembargador, com aquela câmara que vai julgar o seu processo. Então, fazendo isso, com a utilização da inteligência artificial, você vai gerir melhor esses processos. Então, é uma gestão de processos que você vai, por exemplo, ações em grande escala, né? Por exemplo, ações de cobrança, você vai conseguir mais agilidade, você vai conseguir gerir mais processos, porque hoje você vai ter tudo pronto, né? Você vai conseguir otimizar seu tempo, e quando eu falo em tempo, hoje é o nosso bem mais precioso. Sim. Né? Se a gente tivesse mais horas por dia, talvez a gente conseguisse ser mais produtivo, né? Mas como você administra esse tempo que é fundamental. Então, ferramentas como a inteligência artificial vai conseguir, por exemplo, que você formate um sistema, por exemplo, para ele fazer de uma forma e ele fazer sozinho. Você só vai assinar. Hoje a gente tem a assinatura eletrônica, que é uma espécie de pendrive que você coloca e você acessa os tribunais, né? Isso já pode fazer de várias... Já existem sistemas que fazem um protocolo para você. Entende? Então isso vai otimizar. Isso, mas nos grandes escritórios que vão ter capacidade de contratar empresas da informática, da tecnologia da informação, para fazer essas ferramentas para otimizar o tempo, né? O pequeno advogado ele ainda vai fazer mais controle, mais centralizado, né? Agora, quando você fala em tribunais, hoje os tribunais são todos interligados? Não. Você consegue... Por exemplo, a gente tem uma ferramenta que é da Revista dos Tribunais, que você consegue, por exemplo, todos os julgados, né? Os entendimentos de vários processos. Isso há anos. Antigamente, meu pai assinava. Isso eram os livros. Se você for no escritório hoje, ainda tem vários volumes desses.
que eu aprendi folheando os livros, folheando os índices para procurar por assunto. E depois você ia lá no volume e pegava toda a jurisprudência. Hoje, se você jogar, por exemplo, uma palavra lá de uma ação qualquer, você vai ter de todos os tribunais que você quiser. Você pode segmentar. Então, você tem condições já de saber o entendimento de vários tribunais. Isso já faz tempo que a gente tem. Né? A inteligência artificial, por exemplo, vai fazer isso sem você buscar na internet. Você simplesmente vai dar o assunto e ele vai te trazer toda a bagagem e dá para, inclusive, segmentar por região. Aqui a região do Vale do Paraíba ou a região de São José. O que esse juiz entende? Já vai te dar todo o serviço pronto para você poder entrar com a ação. Nesse juiz aqui não vai dar para entrar porque ele entende assim. Agora, a gente falando até da revisão do próprio da IA, né, que você falando, eu posso colocar ela para estar fazendo um processo. Agora, ela pode fazer o processo, porém o advogado tem que ter o conhecimento que está escrito ali, porque o juiz ele vai analisar e você vai ter que defender na frente do juiz. Exato. E então, partindo desse pressuposto, o advogado sempre vai ter que estudar, né? Ele vai se apoiar na inteligência artificial, ele vai ter que ler, porque é ele que vai assinar. Ainda hoje, você responde pelo aquilo que você assina. Se você colocar lá que a máquina vai assinar as petições, você autorizou a inteligência artificial fazer essa assinatura, mas é o seu nome que está respondendo por aquilo. Então, você programou, de certa forma, a inteligência artificial para fazer aquela petição, aquele pedido para o juiz. Então, é você que vai responder ainda. Né? Então, você tem que saber, você tem que estudar. E na hora, como você falou, na hora que você for sustentar oralmente, como a gente chama nos tribunais, você tem que estar tudo ali mastigado, você tem que saber tudo o que está acontecendo no processo. Porque o que a gente mais vê advogados, principalmente novos, que ainda que não tenham o dom da oratória, eles vão lá e repetem aquilo que eles escreveram. Então, quer dizer, se for para isso, você está tomando tempo de um desembargador que ele já leu aquilo que você escreveu. Então você vai lá e vai tomar o tempo dele para falar a mesma coisa que você já escreveu. Então isso sempre aconteceu, de você saber que não dá para ser dessa forma. Então você tem... Agora, Luiz Fernando, uma coisa que eu vejo que hoje é importante, até falando em mídias sociais e também acho que para várias... na verdade, para várias áreas de negócio, tanto a parte de direito, a gente vê que o poder da oratória ele é importantíssimo para a pessoa. Até o lance da postura, como ela se coloca, como ela, na verdade, externaliza aquele conhecimento que ela tem, isso, na verdade, tem uma grande relevância. E até falando nisso, vamos supor, você está na frente do juiz, dependendo da forma como você conduz, e você, na verdade, está defendendo ali a sua tese daquele julgamento, pode ter uma decisão que não seja tão favorável, correto? Sim. O advogado, se ele não souber tanto escrever quanto falar em público, ele não vai ter tanta persuasão, né? Isso é verdade, como qualquer relacionamento, né? Até mesmo amoroso. Se você não souber como... e se a pessoa se se você não souber se expressar, e se a pessoa não gostar daquilo que você está falando, ela com certeza ela já vai querer que você saia dali. Então, também funciona assim, com uma sustentação oral, para você convencer Hoje tem tecnologias e tem ferramentas, Cláudio, por exemplo, ferramentas de design para você convencer melhor um juiz.
utilizando infográficos, Sim. utilizando linha do tempo, para você mostrar, por exemplo, num acidente de trânsito, vamos dizer, é um caso bem simples, você demonstrar a dinâmica do acidente. O juiz não vai julgar com base na lei, ele vai julgar com base no fato. Muitos advogados têm esse erro, enchendo o juiz de vários entendimentos, informações jurídicas, mas, na verdade, o que ele precisa saber é o que aconteceu. Quer dizer, o que você está dizendo é, vamos supor, em vez de eu escrever lá 10 páginas de texto, eu pego em uma... Sim. Bem meio feita. que desenho para ele, sim, como exato. Você está falando, um infográfico. Exato. Entendeu? Com, na verdade, situações que ocorreram naquele fato. Hoje a gente tem ferramentas que o legal design, né, o visual law, que a gente pode dizer, já são utilizadas por vários tribunais. Então, até mesmo o Supremo Tribunal Federal, ele já usa o informativo dele na forma de legal design. O que é isso? O design, né, como todo mundo já conhece, faz parte do nosso dia a dia. Essa caneca tem um design, né, tem um formato, ela tem uma imagem, ela tem uma cor. Isso tudo já está sendo utilizado no direito. Para quê? Para você convencer o juiz, para você trazer mais uma informação mais assertiva, mais objetiva, para que aquele juiz entenda aquilo que você está fazendo. E para ele interpretar de forma correta. Sim, também, né? Exato, na forma correta que você quer que ele julgue. Né? Porque a partir do momento que as leis são interpretáveis, pode ser que uma pessoa interprete diferente da outra. Então você tem que mostrar aquilo que você quer. Então, isso quando eu tive acesso a essa ferramenta que é o Visual Law, fez toda a diferença. Nosso escritório trabalha com isso agora. Outra coisa que a gente foi ter que aprender, né? Eu vou completar 25 anos de advocacia, mais uma ferramenta que a gente tem que aprender. Então o advogado se acha que formou na faculdade agora e começa a advogar, pronto, já sei tudo. Pode fazer outra coisa, porque se você quer advogar, você vai ter que cada vez mais se informatizar, se atualizar de todos os tipos de ferramentas possíveis. Para quê? Para você otimizar, melhorar o seu serviço. Porque o que a gente quer é contratar um serviço bem feito e vai pagar muito bem isso. O cliente não quer perder, o cliente não quer ter risco num contrato. Então você vai fazer de uma forma mais objetiva e clara para não ter muitos riscos na frente. Por exemplo, se um contrato, você já deve ter pegado um contrato que você falou assim, não estou entendendo nada que está acontecendo, né? Não estou entendendo, explica para mim isso. Então, por quê? Porque vem de uma vamos dizer assim, de um jargão antigo, de várias frases antigas e aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu peguei um modelo ali e eu vou fazer... Não dá mais para fazer isso hoje. Você tem que escrever exatamente aquilo que a pessoa quer colocar num contrato, obviamente dentro da norma jurídica, para você estabelecer aquelas obrigações, aquelas direitos e deveres das partes, né? A gente estava falando de casos também interessantes. A gente, no escritório, como eu falei, a gente teve um monte de casos assim, né? A gente estava falando, cada dia aparece um caso que a gente quer se doar para o cliente, para resolver o problema dele, né? Sim, sim. E, Luiz Fernando, hoje, o que você como empresário daria de conselho para os novos advogados de hoje? Qual a trilha eles seguirem para percorrer aí os desafios que você teve ao longo do tempo e que eles possam ter sucesso na área do direito? Bom, você já começou falando uma coisa que é muito importante hoje. Por muito tempo, Cláudio,
o advogado não foi considerado como um empresário, né? Até por conta do Código Civil, que hoje regula as atividades empresariais, nunca se colocou o advogado nessa condição. Mas o advogado sempre foi um empresário. Sempre ele vendeu os serviços, né? Então, o conselho que eu dou para qualquer recém-formado, primeiro, é se atualizar. Mas é caro, né? Eu dei aula durante 10 anos, muitos falavam, professor, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma ferramenta dessa, eu não tenho dinheiro. Hoje tem muita coisa gratuita, Cláudio, que você consegue, por exemplo, jurisprudência, você tem gratuita na internet, você consegue ver. O próprio tribunal, ele vai disponibilizar os julgados que ele tem, né? Obviamente, algumas coisas são em segredo de justiça, que as cláusulas, as ações exigem que haja esse sigilo, mas a maioria delas você consegue, por exemplo, exemplos de julgados e você vai seguir a sua carreira. Você tem que ter muito estudo. A primeira coisa que o advogado, empreendedor, empresário que ele tem que conhecer pessoas. Se você for contratar um estagiário, você tem que saber se ele vai ser compatível com o seu jeito, né? Todo mundo tem um perfil, né? Eu fui estudar até perfis comportamentais e cada um tem um jeito. Eu fui escolher justamente um perfil diferente do meu, né? Para ser minha sócia. Então a Valéria é bem diferente de mim. Ela fala menos, ela é mais objetiva, mais perfeccionista, mais detalhista. Não é por menos que ela cuida não é por acaso que ela cuida do dinheiro do escritório. Então ela é mais concentrada, mais detalhista, mais objetiva. Então até isso a gente tem que fazer. A gente tem que conhecer um pouco das pessoas. E eu acho que todo mundo sabe um pouquinho, né? A gente tem esse senso de saber se aquela pessoa combina com você, nas suas qualidades, nos seus defeitos principalmente. Então vai ter que estudar pessoas, estudar processos, na administração de empresas. O advogado nunca, antigamente, né? O advogado não se preocupava com o dinheiro do escritório. E era muito comum, por exemplo, isso eu ouvi de um amigo que é advogado brilhante lá de Lorena, é meu xará, Luiz Fernando. Ele citou um exemplo do advogado que sexta-feira, hoje a gente está em véspera de feriado, mas sexta-feira ele atende um cliente, o departamento financeiro do escritório já fechou, já foi embora, e ele atendeu e ele recebe do cliente, ele pega o dinheiro para não deixar no escritório, ele põe no bolso e leva. No caminho para casa, a esposa liga e fala, olha, passa no supermercado para comprar isso para o final de semana e tal, e ele esquece a carteira. O que ele faz? Ele pega o dinheiro do escritório. Então ele rouba o próprio escritório, né? Então ele não faz essa gestão financeira. Peraí, mas quanto que é a minha parte? A minha parte é 50%, ou outro 50%, mas ele... separar, na verdade, a vida pessoal da vida empresarial, né? Da vida empresarial. Então, isso tem que ser feito. Sim. Então, essa gestão são caixas diferentes. Caixas diferentes. Essa gestão tem que ser feita, tem que ser controlada. Hoje o advogado não é mais aquele... E, infelizmente, Cláudio, isso é uma crítica que eu faço, com embasamento, as faculdades de Direito ensinam errado no sistema antigo. Eu aprendi assim há 25 anos atrás e vi muitos professores ensinar assim. Ensinam o advogado a ser litigioso, a entrar com ações e não conversar antes, não saber negociar. A gente sabe, por exemplo, que um vendedor, um comerciante é um excelente negociador. Né? Com certeza. O advogado também tem que ser. Sim. O advogado trabalha com interesses. Então, se ele não sabe negociação, ele não vai ser um bom advogado. Então, Luiz Fernando, resumindo, a gente deve sempre investir em educação, né?
Sempre, né? Fundamental. Para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente na verdade, sermos ótimos empresários, né? E lógico que a gente não vai ter o conhecimento absoluto. Nunca, né? Porém, a cada dia você tendo um pouco mais de conhecimento e tendo uma disciplina, você chega, né, bem longe. Exato. Justamente investindo em educação. A sua área é assim. Sim. A sua área, eu acho que hoje é a que mais muda cada dia. Cada dia tem tecnologias novas. Você tem que se reinventar cada dia, né? Cada dia, exatamente. Luiz Fernando, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Queria agradecer imensamente aí por você ter separado um tempo. Sempre um prazer. Para compartilhar o seu conhecimento com a gente aí. A gente sabe que a sua vida aí no mundo empresarial ele é bem corrido e a gente sabe da luta que você tem aí para ter esse nível de excelência que você tem hoje. Muito Te agradeço. Eu que tenho que agradecer porque sabe que como amigo de longa data é sempre um privilégio estar com você e esse projeto do Meu Jeito Pod, do podcast, é uma sacada brilhante que você teve dentro do que está moderno, né? E você colocou o seu jeito, parabéns. Estou muito feliz de estar aqui. Conte sempre comigo. Legal. Gente, se você gostou, curta, siga e compartilhe. E ative as notificações, hein? Obrigado. Valeu, Luiz Fernando. Valeu.